O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, espero que vocês se lembrem, no domingo passado, nós ouvimos o início do Evangelho de Mateus. Na verdade, não é o início do Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Mateus, o início da vida pública de Jesus. Jesus ele é batizado, como nós lemos no texto dos Evangelhos. Ele vai ao deserto para ser tentado e volta e vai para Cafarnaum, que era a cidade de Pedro e André, e lá se estabelece de tal sorte que lá fica como sendo conhecido como também sendo a sua própria casa. E perto do Mar da Galileia chama os primeiros discípulos. Se nós lêssemos os versículos que viriam depois, ou que vem depois, melhor dizendo, do texto da semana passada, que a igreja não nos fez escutar, né? Porque também na liturgia não é que a gente tem possibilidade de ler todos os trechos do Evangelho, né? Mas se nós lêssemos, a gente ia ver que os versículos que estão entre aqueles do domingo passado e desse domingo diz que Jesus então passou a percorrer as cidades e aldeias vizinhas de Cafarnaum, pregar o Evangelho, sobretudo nas sinagogas, fazendo milagres e exorcismos. Com esta sua atividade apostólica, ou seja, essa atividade de pregação, depois também por conta dos milagres e dos exorcismos que Jesus fazia, pouco a pouco, uma grande multidão de pessoas começou a seguir Jesus. Então, além dos discípulos a quem Jesus pessoalmente havia chamado, também uma multidão começa a se constituir e seguir Jesus. E por isso o texto hoje começa dizendo, quando Jesus viu as multidões, ele subiu ao monte e sentou-se e começou a ensinar, justamente porque um grande número de pessoas estava correndo atrás de Jesus. Esta imagem de Jesus que está no monte e senta-se para ensinar é uma imagem muito forte para o povo de Israel. Me permitam fazer só um pequeno parênteses, né? Nós não somos judeus, no sentido assim, a não ser alguém aqui que tivesse ascendência judaica, né?
E por isso certos elementos do texto bíblico escapam da sua profundidade, da nossa compreensão, porque não faz parte da nossa sensibilidade. Porém, para um judeu, muitas coisas que Jesus fez e disse tinham um impacto muito forte, porque fazia parte do mundo, do imaginário religioso, cultural daquela época, né? Então, este gesto de subir do monte e sentar lembra um gesto muito importante feito por Moisés quando o povo de Israel é libertado do Egito. Também um dia Moisés subiu no monte, o Horebe, e recebeu de Deus a tábua das alianças, as tábuas da aliança, e também sentou-se para ensinar o povo a lei de Deus. Então, esta imagem de Jesus é uma imagem que, na mentalidade judaica, conecta-se diretamente, podemos dizer assim, com o início da antiga aliança e daquele novo momento da história do povo de Israel, depois da sua libertação do Egito, né? Então, Jesus, ele senta lá na cátedra, né? Como se fosse um professor catedrático, que a partir daquele momento quer ensinar alguma coisa aos seus discípulos, né? E é muito interessante porque Jesus não ensina só com as suas palavras, né? É claro que as palavras de Jesus, elas dão clareza ao seu ensinamento, né? Expressam de uma maneira dialógica, né? Porque ele entra em diálogo com a humanidade, mas através de um discurso assim organizado, Jesus dá maior clareza ao seu ensinamento. Porém, o próprio Jesus já é um ensinamento, né? Ele é a palavra do Pai. É interessante porque se a gente tomasse o texto lá bíblico do Evangelho de Mateus, que é escrito em grego, né? O texto diz literalmente: Jesus abriu a boca, né? Ou seja, é como se a palavra agora estivesse sendo dita não só pela articulação das letras, das sílabas, das vogais, né? Não só porque Jesus articulava os fonemas, mas a própria palavra agora está nos ensinando alguma coisa, né? E essa atitude de sentar-se, né? Ela dá uma ideia, ou nos lembra pelo menos a ideia da encarnação de Cristo, né? O Filho de Deus vem ao nosso mundo, assume a nossa condição humana. Ele, por assim dizer, desce ao nosso nível, porque o Pai quer de novo, através do seu Filho, nos ensinar. Então Jesus está conectando-se, né? E há também uma outra imagem muito bonita. Depois que o povo de Israel se estabelece na terra de Canaã, depois daqueles 40 anos no deserto, né? No início eles eram bastante fiéis à aliança, depois pouco a pouco eles se perderam nas infidelidades, e um dia começaram inclusive a idolatria, a adorar outros deuses, e surgiu então um grande profeta chamado Elias, né? Que caminhou o deserto adentro e voltou lá no Monte Horebe, né? E também ele se sentou naquele monte para esperar que Deus passasse e comunicasse a sua palavra a ele. É um texto muito bonito que tem no primeiro livro dos Reis, né? E é interessante porque Deus não se manifestou assim de uma maneira meio a trovões e meio aos relâmpagos, como tinha acontecido quando Moisés sobe ao Monte Horebe para receber a tábua das leis, né? Com Elias é um pouquinho diferente. Quando vem o trovão, Elias não sai da gruta. Quando vem o relâmpago, Elias não sai da gruta. Quando sopra um vento leve, aí sim Elias cobre a cabeça, porque sabia que Deus ia falar, ia passar, né? Muito interessante, a gente pode até criar uma espécie de imagem mental, né? Um pequeno monte, uma colina, porque não é que lá na terra de Canaã tem grandes montanhas, né? Mas um pequeno monte, colina, e o Jesus que senta, e da mesma maneira que no Horebe, né? Como um lugar de vento suave, né? Jesus rodeado por uma multidão, e de novo ocupa aquele lugar da cátedra para ensinar, né? É muito interessante porque no Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos que Jesus faz, né? Que podem ser discursos feitos de uma vez só, ou Mateus foi organizando esses discursos e encadeando esses discursos, né? E este, que a gente conhece como o Sermão da Montanha, justamente porque ele é feito assim, quando Jesus está no monte, né? Este que é conhecido como Sermão da Montanha, é o primeiro desses
5 discursos que Jesus vai fazer. E a porta de entrada para esse Sermão da Montanha é aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Recebeu este nome porque Jesus, no seu discurso, usa repetidamente, mais exatamente 9 vezes, esta palavra bem-aventurado, que literalmente pode ser traduzido como feliz. Mas a ideia não é, daqui a pouco ainda vou voltar nisso, não é só uma felicidade no sentido de um estado afetivo, né? A bem-aventurança também é como uma espécie de bênção colocado sobre uma pessoa, né? Então, de um lado é felicidade, mas de um outro também tem essa ideia de alguém que é abençoado. Então, Jesus inicia esse seu discurso elencando, vamos dizer assim, 9 bem-aventuranças, né? E seria muito interessante se a gente pudesse fazer aqui alguma reflexão falando de bem-aventurança, por bem-aventurança, cada uma delas, né? Porém, a primeira das bem-aventuranças, na verdade, é como uma espécie de disposição que Jesus quer suscitar em nós, justamente para que a gente seja capaz de ouvir a sua palavra, né? Ele senta na cátedra para ensinar, né? Ele quer como um mestre, e por isso que existem muitos desenhos de Jesus onde ele está sentado numa cátedra com o livro na mão, né? Então, ele senta na cátedra como um mestre para nos ensinar. Porém, é preciso de uma outra parte, disposição para ouvir. E qual é essa disposição fundamental para ouvir Jesus? A pobreza de espírito, né? Este termo, ele normalmente no nosso meio, ele tem uma conotação negativa, né? A gente fala, nossa, fulano é tão pobre de espírito, né? A gente normalmente usa essa expressão com uma conotação negativa. Porém, não é nesse sentido que Jesus está usando pobreza de espírito no Evangelho, né? Quem é o pobre, né? No Antigo Testamento, depois que o povo de Israel foi levado para o exílio da Babilônia em 586, né? Depois que Nabucodonosor invadiu a terra de Canaã, Jerusalém, e foi destruindo todas as coisas, a grande maioria dos israelitas que foram para o exílio, mas mesmo aqueles que ficaram na terra de Canaã, eles ficaram muito pobres, né? E aquela pobreza, inicialmente sociopolítica, né, pouco a pouco foi sendo entendida também de uma maneira religiosa. Eles foram se dando conta que tudo aquilo sobre o qual eles tinham colocado a sua esperança, tinham colocado a sua segurança, o fato de terem a cidade santa de Jerusalém, o fato de terem o templo de Deus na cidade santa, tudo aquilo que para eles era uma espécie de fonte de segurança, depois de destruído eles se deram conta, né? No fundo a nossa única segurança é Deus. Por isso os profetas falam destes pobres de Javé. O texto literal em hebraico é Anavim. Por isso que nós hoje ouvimos no livro de Sofonias falando destes pobres que não seriam mais mortos nem perseguidos, né? Estes que, porque colocaram a esperança só em Deus, então tinham deixado de lado essas seguranças humanas, né? E tinham se colocado na total disposição do Senhor. Ou seja, tinham colocado realmente a sua confiança nele. E só deles esperavam uma coisa, né? Então, estes pobres de espírito dos quais Jesus fala, é claro que não vai dar para explicar aqui, tem um elemento de pobreza material, sim, que não se pode negar. Porém, não é a pobreza material ou a riqueza material que garante ou que não garante essa disposição a Jesus. No fundo, é o elemento mais importante, por isso esse de espírito, né? São aqueles homens que, entendendo que não podem colocar sua esperança nessas coisas passageiras, nessas coisas caducas, né? De fato, entram nesta relação com o Senhor e entendem que, na verdade, dependem dele. É o homem, o pobre de espírito, é aquele que reconhece a sua pobreza ontológica. Somos criaturas, né? Somos feitos do pó da terra, né? E por isso entendemos que não temos nada de nós mesmos e não podemos nem nos apoiar em nós mesmos. Apesar da grandeza do homem, porque é a criatura que coroa a criação, né? Apesar disso, da grandeza do homem, mas o homem é pequeno, né? Ele é feito, como diz, do pó da terra, e por isso precisa depender de Deus, e por isso se coloca nessa atitude de quem sabe que precisa receber de Deus. E é muito interessante porque Jesus começa falando justamente da felicidade, né? Ou da bem-aventurança, né?
Esta é uma palavra que para nós é muito importante para nós seres humanos. Por quê? Porque Deus nos fez para a felicidade. Deus nos fez para uma felicidade, inclusive, que não tem fim, que é aquela que nós vamos viver no paraíso com Ele, né? O Senhor não nos criou nem para a morte, nem para a tristeza, nem para a doença, nem para os problemas, né? Tudo isso é culpa nossa, né? Eu já contei isso para vocês aqui. Uma vez alguém me escreveu uma mensagem assim, honestamente perguntando, né? Às vezes as perguntas são vindas de certas pessoas céticas, mas essa sim tinha honestidade na pergunta. Não, padre, assim, eu me confronto tantas vezes com o mal, etc. E muitas vezes perguntam, mas se Deus é bom, porque existe o mal? A resposta foi muito grossa, é culpa nossa. Ele responde embaixo, gostei, né? É assim, culpa nossa, né? Como nós é quem estragamos tudo, né? O Senhor quer para nós a felicidade. E por isso, esta pergunta, ou melhor, essa palavra felicidade, ela tem um influxo tão grande na nossa vida. Um influxo, na verdade, é atrativo, né? Então, se você quiser conquistar alguém, basta prometer felicidade para ele. Você ganha tudo dessa pessoa, entendeu? Então, a promessa de felicidade é sempre muito atrativa para nós. Mas aqui é muito interessante, porque este sermão da montanha, ou este sermão que Jesus dá, o primeiro dos grandes sermões que Jesus faz no Evangelho de Mateus, na sua vida, que está no Evangelho de Mateus disposto desta maneira, né? Começa justamente falando da felicidade, né? E aqui a gente pode pensar, né? Podemos nos perguntar, na verdade, por que Jesus começa assim? Né? E aí a gente conecta o texto do Evangelho com o que é aquele, né? Se a gente for ler as bem-aventuranças, como é que pode ser bem-aventurado alguém que está chorando, né? Como é que pode ser bem-aventurado alguém que é perseguido? Né? Como é que pode ser bem-aventurado alguém que é pobre? Né? Aqui é muito interessante, todo mundo quer ser feliz. Se eu perguntasse aqui, eu acho que todo mundo levantaria a mão, né? Todo mundo quer ser feliz. Porém, nós nos esquecemos de duas coisas. Em primeiro lugar, de nos perguntar o que é realmente a felicidade, já que nós a procuramos tanto, né? E depois, como nós podemos chegar a esta felicidade? Que nós desejamos ser felizes, isso não tem nenhuma dúvida. Porém, por uma série de razões, às vezes inclusive por preguiça, a gente não se pergunta sobre aquilo que ainda é mais fundamental, que é o que é a felicidade e como nós vamos chegar a ela. E aí, esta provocação de Jesus no início do seu discurso é justamente para a gente lembrar, olha, essa ideia de felicidade que a gente tem precisa ser convertida, né? Que foi o texto do domingo passado. Convertei-vos, mudai a vossa mentalidade. Né? E aqui, as bem-aventuranças são realmente uma espécie vamos dizer, coloca tudo de ponta cabeça, muda completamente o rumo do discurso, né? Porque nós entendemos a felicidade muito mais como um estado assim, afetivo. Quando a gente encontra alguém que a gente ama, que tem muito tempo que a gente não encontra, a gente fica feliz, assim, tem um sentimento bom, a gente logo iguala isso à felicidade. Ou quando a gente conquista alguma coisa, a gente compra uma coisa que a gente há muito tempo queria, né? A gente se sente assim entusiasmado, a gente coloca isso como sendo a felicidade. E o que na verdade Cristo está nos dizendo peraí, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E aí, a provocação de Jesus é justamente para que a gente se coloque então nesta pobreza de espírito, para escutarmos a Ele e a Sua palavra, justamente para que a gente possa encontrar essa resposta. Aqui, é claro, estou falando de felicidade, porque isso é uma palavra, assim, bastante chave na existência humana. E, em certa medida, a gente vai, se tivéssemos tempo aqui para refletir, a gente chegaria também a essa conclusão, de que não é só uma palavra importante, quanto é o fim da existência humana. Se nós somos feitos para viver na eternidade com Deus, e lá vai ser a nossa felicidade, significa que o fim da nossa existência é sermos felizes, é isso mesmo. Nós fomos criados para isso. Né? Então, é só na escuta da palavra de Jesus, a gente pode dizer, na escuta do próprio Cristo, que a gente pode responder essas duas perguntas que são fundamentais. O que é realmente a felicidade? E como a gente vai chegar lá? E aqui, acho que esse talvez seja um ponto, né, importante para a nossa meditação pessoal do confronto com essa palavra que nós ouvimos hoje, é quem está disposto a fazer essa pergunta? E realmente confrontar aquilo que nós recebemos do mundo que está à nossa volta. E não só isso,
Porque depois, claro, eu posso até me perguntar e posso por ele encontrar a resposta. Porém, depois, quantos de nós estamos dispostos, inclusive, a deixar outras coisas para realmente seguir a Jesus, encontrar na sua palavra e vivendo a sua palavra, encontrar felicidade. E aqui tem uma coisa que é muito bonita, né? A gente, quando lê a Bíblia, né, vocês sabem, nós padres, inclusive, estudamos, e passamos, inclusive, muito tempo estudando a Escritura. A gente estuda a Bíblia durante todo o tempo do curso nosso de teologia. E tem alguns que, inclusive, ficam estudando por 8, 10 anos a Bíblia, fazendo mestrado e doutorado, né? Todo esse estudo é muito importante, porque nos dá a possibilidade de entendermos melhor. Então, eu sou capaz de explicar todas essas coisas aqui para vocês, porque estudei, né? Porém, há um critério, podemos dizer, e um modo de também interpretar a Escritura que não é tanto técnica assim, lendo o texto, mas é vendo pessoas. E os santos na história da igreja são aqueles que encarnaram o Evangelho. Por isso, eles são para nós, podemos dizer assim, uma maneira de enxergar esta palavra e os frutos que esta palavra produz na vida concreta de uma pessoa. E isso é uma coisa interessante. Não tem santo triste. Não tem santo triste. Todos eles são muito felizes. Isso significa que aqueles que acolhem na própria vida a palavra estão dispostos a deixarem-se transformar por essa palavra, então encontram felicidade. É claro que não é assim, o jeito de falar parece muito simples, é até simplório, né? Uma vez alguém me fez uma crítica, mas a sua homilia foi muito simplória. Disse, meu caro, 20 minutos não dá para fazer nada assim muito rebuscado, né? Então, não dá para fazer uma reflexão, mas a gente precisa começar a ver concretamente. A gente precisa começar a se confrontar seriamente. Parem, pensem, olhem para o mundo à nossa volta. Lá onde Cristo não está, há realmente felicidade, né? Lá onde a palavra de Jesus não chegou, né? Há realmente possibilidade dessa felicidade no sentido da realização plena do homem, né? De chegar àquele momento onde a vida é vivida em plenitude, como é o caso do santo. Né? Será realmente que a gente vai encontrar? Né? Em contrapartida, lá onde paradoxalmente parece que ela não poderia existir em meio à pobreza e etc. Quantas vezes são nesses lugares onde se vive profundamente o Evangelho que a gente encontra aquela felicidade que a gente tanto procura? Né? Por isso, para a nossa meditação de hoje, eu queria de novo deixar essas duas perguntas, né? Para que a gente realmente comece a se confrontar. E não confrontar-se assim abstratamente. Né? Nós estamos, sem nos dar conta tantas vezes, na casa que a gente quer comprar, no carro que a gente quer comprar, na viagem que a gente quer fazer, na plástica que eu quero fazer, tudo nessa vida, no fundo a gente está, de algum modo, tentando ser feliz. Né? A grande pergunta é, vou encontrar lá mesmo? Ou seja, o que é realmente a felicidade? E como eu vou chegar até lá para encontrá-la? E vou acrescentar uma terceira, no fim, estaria disposto eu a abraçar essa felicidade que a palavra de Deus nos mostra? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.